Seja você bem-vindo ao Você e Eu Podcast. Nós estamos aqui para te ajudar a ativar o amor no casamento. Meu nome é Maico, sou host desse podcast, juntamente com a parte mais bonita do Você e Eu, a Suzy. Novamente, você e eu. Você e eu, nós Literalmente dois. você e eu. Estamos aqui para gravar hoje a parte 2, falar sobre as heranças emocionais do passado, como romper, como que elas podem ser curadas dentro da tua vida. Se você não viu isso ainda, se você não viu a parte 1, te pedimos para você ir aqui no nosso podcast e aqui no nosso canal do YouTube, e lá você pode conferir a parte 1, vai estar linkado aqui. E nós falamos da importância da gente reconhecer as nossas feridas. Porque quando eu reconheço as feridas, eu posso curá-las. Começa o processo de cura. Posso avançar. As feridas da nossa identidade, do mais importante da tua vida. E elas foram geradas dos 0 aos 6 anos, com experiências de forte impacto emocional e repetitivas, principalmente por pai e mãe, ausência dessas figuras, amigos, familiares, pastores, professores, as pessoas que te moldaram a ser quem você é, emocionalmente, espiritualmente, corpo, alma e espírito nesse sentido. Maico, e para aquela pessoa que vem procurar a tua ajuda e ela diz: eu não lembro nada da minha infância. Eu quero dizer, e você pode conferir no episódio anterior também, que você lembra sim, mas o teu cérebro ele fez questão de esquecer. Quando as experiências elas foram muito fortes, muito doloridas, o teu cérebro ele faz questão de esconder essas partes, ou se a tua infância ela foi muito apagada, o teu cérebro também faz questão de apagar isso. Mas existem métodos, existem ferramentas, inclusive eu uso uma dessas nos meus atendimentos, para você lembrar disso e também criar paz com o teu passado. Até vou falar de um livro aqui, Acolhendo a Sua Criança Interior. Se você não leu isso ainda, é um livro obrigatório para você ler e trabalhar as feridas do teu passado. Até seria um tema para a gente gravar. Acolhendo a sua criança interior. Acolhendo a sua criança interior. Eu lembro das nossas discussões, né? Você e eu, a gente não brigava. Né? Não, a gente discute hoje, a gente não briga mais. A gente mais brigava bastante. Mas nossas discussões e nossas brigas, o Maico no final sempre falava que tu é muito orgulhosa. Nossa, eu ficava mais brava ainda. E eu não entendia, porque eu pensava assim, como assim orgulhosa? Eu faço de tudo pra ti. Né? E hoje a gente entende de onde é que vem o orgulho. E ele vem da rejeição, daquelas tuas feridas do passado, porque você se faz promessas quando você é criança. Eu lembro de promessas que eu fiz quando era adolescente, com relação assim, de você gostar de um menino e tal, e ele te rejeitar, te humilhar perante os outros. E daí eu fiz promessa pra mim de que jamais ninguém, nunca um piá vai falar assim comigo. E a partir do momento que eu casei e tal, e aquela situação se repete, mas de uma outra forma, com outro contexto, mas olha, aquele orgulho subia. Eu te lembrava aquele piá que te rejeitou. Como é que ele te rejeitava? Tu era tão bonito. mas Jesus fez muitos milagres. Fez muitos milagres na tua vida e na minha também. Então, gente, Suzy deu um exemplo aqui de feridas e como elas têm um impacto sobre o nosso casamento, os resultados que você tem hoje no teu casamento, os resultados ruins na área sexual, financeira, emocional, tem a ver com as feridas do passado. Então é você trabalhar elas para mudar os resultados do hoje. É como uma árvore. A árvore ela só vai dar bons frutos se ela tiver raízes boas com nutrientes necessários. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Para você identificar mais fatos, hoje nós vamos ajudar você a identificar alguns desses fatos e você reconstruir a tua identidade pessoal e conjugal, tá? O segundo ponto que nós queremos falar, o primeiro está no podcast passado, é sobre os modelos familiares. Todos nós tivemos modelos. Modelos são exemplos onde você aprendeu. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: as palavras elas podem te influenciar, as palavras elas podem dizer algo para você, mas é o exemplo que arrasta, ou seja, é o exemplo que faz você agir. E quais foram os teus modelos? Quais foram os teus exemplos familiares? E aqui nós temos 4 modelos de família. Nós vamos falar deles para você entender eles um pouquinho melhor. Como é que era a tua família lá na tua infância? Primeiro modelo familiar é o modelo caótico. O que é o modelo caótico de família, gente? Caótico é onde não tem regra nenhuma.
onde não tem disciplina, onde não tem horários. Rotina. Não tem rotinas. Onde filho acorda quando quer, vai dormir quando quer, come quando quer. Quando o casal não come mais junto, não tem mais refeições juntas durante a semana, cada um chega em um horário diferente. Isso acontece em famílias, por exemplo, muito ricas, onde os dois são empreendedores e cada um tem a sua própria empresa, marido tem a sua própria, a esposa tem a sua própria. Não existe mais rotinas que se encaixam e a engrenagem não se encaixa, o casal vai se distanciando, isso também vai gerando um abandono na vida dos filhos. Talvez você cresceu num lar nesse estilo. E também em famílias normais, de classe média baixa, onde, por exemplo, existem trabalhadores de turno, aonde se trabalha em turnos diferentes e o casal também acaba não se encontrando. E ali é onde entra em bancarrota, é bancarrota que se fala, a maior sociedade, aquilo que a gente falou no nosso primeiro podcast. Que é o casamento. Você se foca no trabalho porque eu preciso do trabalho, mas isso está te levando à separação da tua maior sociedade, que é o teu cônjuge. E a gente acredita muito no poder da mesa que cura. Tem músicas hoje que também falam sobre isso. E se o casal, a família caótica, ela não senta mais para fazer uma refeição junto, onde não tem mais nada em comum. Olho no olho, perguntas sobre o dia, compartilhar aquilo que o filho teve na escola, da esposa no trabalho, do marido não sei do quê. Gente, cada um na sua vida. Vocês estão ali num alojamento. No alojamento. Num internato, onde cada um segue a sua rotina, leva a sua vida. E o que a gente faz hoje? Quando muitos casais, né, os teus mais novos, eles compram um apartamento. E onde é o lugar que eles fazem a sua refeição? É naquela bancadinha, onde a banqueta ela é autona. Desconfortável, você não tem um encosto, então não é um lugar, um momento onde você vai automaticamente passar muito tempo, porque tem que ser tudo muito rápido. Então, até nesses pequenos detalhes, eles estragam a tua maior sociedade. E eu não estou sendo aqui pitoresca ou me enfatizando em coisas pequenas, mas são detalhes, gente. Não se faz uma mesa para acolhimento, para você sentar com a sua família, onde é banqueta, onde é tudo estreito, pequeno, não tem lugar, onde você só faz fast food. Exatamente. Isso são sinais que você pode perceber. Como é que era a tua família na infância? Era isso? Era correria? Era loucura? Era falta de rotinas? Comer na frente da TV. Comer na frente da TV. Família não estava mais reunida em volta da mesa. E hoje você talvez reproduz esse modelo de família dentro da tua casa. Eu estava uma vez numa imersão, num curso para empresários, e eu ouvindo os outros empresários, como eles estavam montando um negócio, eram vários empresários que estavam começando negócios, e eu olhava para a vida deles, o que eles falavam, a forma como eles trabalhavam, eu pensava, gente, que loucura, eu não quero isso na minha vida. Nós também empreendemos. E sabemos que empreender tem loucura, tem horários onde você vai trabalhar, onde a maioria das pessoas não trabalha. Mas isso tudo precisa ter prazo de validade. Então não é você viver a vida toda dessa forma. E família não se encaixa dentro disso. Família precisa de tempo à mesa, precisa de qualidade. Então você vem desse modelo caótico. O segundo modelo é um modelo meritocrático. O que é meritocrático? Gente, meritocracia é importante? Sim, meritocracia é importante. A sociedade precisa de meritocracia? Precisa, senão não teria graça jogar um campeonato de futebol onde não tem um vencedor. Senão não teriam premiações para os melhores. É claro que a sociedade ela precisa da meritocracia, a economia precisa da meritocracia. Agora, uma família que é só baseada à base do mérito, ela destrói a identidade e a autoestima de uma pessoa. Então você é só um bom filho quando você tira a nota 10. Eu já ouvi histórias de pais que moem os seus filhos emocionalmente porque eles vêm com 7, com 6, com 8 para casa. Porque o pai espera ou a mãe espera que ele só venha com uma nota 10. Ou é aquele filho que depois, na hora da faculdade, vai pensar: eu só vou ser amado pelo meu pai se eu estudar direito, se eu estudar medicina. E eu já atendi pessoas assim, Suzy, pessoas que
academicamente, tecnicamente, são extraordinárias, pessoas com formação superior, com doutorado, que tiram ótimas notas e tiveram uma jornada acadêmica linda, têm um currículo incrível, mas emocionalmente elas não conseguiram se desenvolver por causa disso. Porque não teve um pai que pegou esse filho no colo e deu um abraço nele. Porque não teve um pai que parou meia hora para jogar futebol com o filho, jogar alguma coisa, brincar com o filho, de colocar ele para dormir na cama. Então, meritocracia dentro da família é dizer que eu vou dar amor ou demonstrar amor por alguém se ele mostrar que ele merece. E amor, gente, é para quem não merece. E é claro que no casamento eu me apaixono por alguém, tem uma troca, mas falando agora de pais para filhos, cara, os teus filhos eles vão te decepcionar. E você já decepcionou eles com certeza. Então o filho ele não pode ser construído, ou a nossa identidade familiar não pode ser construída só em cima do mérito. E se você ficar doente? Qual mérito você tem? Ou teu filho ficar doente? Tem doenças que nós não escolhemos, elas simplesmente acontecem. Tem catástrofes na natureza, como aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, no ano passado, que deu aquela enchente, que ela atingiu ricos e pobres. Tem crises financeiras que não tem uma pessoa que ela é responsável. Tem um coronavírus que mata ricos e pobres. E aonde a meritocracia, talvez ela te ajude a ter um hospital melhor, mas em outros fatores não. Então, quero dizer para você que tem fatores na nossa vida, fatores externos, que não dependem só de nós. E família precisa de amor, ela não precisa só disso. Então, você vem desse modelo, onde você era castigado quando você não atingia padrões que teu pai e tua mãe colocava, ou você era abençoado quando você atingia, e você hoje é assim com as pessoas da tua casa. Um quarto modelo de família... Terceiro. Desculpe, você está atenta, parabéns, Suzy. Terceiro modelo de família é a legalista. O que é a legalista? Você consegue explicar para nós? Legalista legalista é o povo crente. É o povo crente. Talvez você cresceu em família cristã, conservadora, de igreja. Cheia de regras e sempre se baseando na Bíblia. E sempre se baseando na Bíblia. Nós também viemos de famílias assim. Primeiro, tem coisas muito boas. E por outro lado, talvez você hoje tenha bloqueios muito grandes na tua vida por causa disso. De novo, nós não estamos falando aqui mal do Senhor, da Bíblia. Mas sim da religião. Da religiosidade que está por detrás. E essa religiosidade, ela pode ferir muitas vezes e pode até prejudicar a tua família. Um conservadorismo só pelo conservadorismo, uma lei só pela lei, ela fere tanto como você fazer o que você quer, como a libertinagem. São os dois extremos da mesma moeda, os dois lados opostos. Então, talvez você, na tua infância, ouviu frases e falas do tipo: olha que Deus está vendo, Deus vai te castigar. Ah, se você fizer isso, você vai para o inferno. Ah, sexo é pecado, sexo é sujo. Ou frases que fizeram com que você vivesse, muitas vezes, com pensamento, sentimento de culpa, sentimento de que você não é limpo, o sentimento de que você sempre está fazendo algo errado, desagradando. Insuficiente. Ou seja, a ideia de um Deus que castiga, um Deus não de justiça e de amor, um Deus de graça, mas um Deus que está ali para o teu mal se você desobedecer. E deixa eu dizer algo aqui. Humanamente falando, você vai desobedecer. Humanamente, você vai fazer coisas que muitas vezes machucam a ti, ao outro, ao próprio Deus. Então, a graça aqui ela é bem importante na nossa caminhada. Entender que nós precisamos de amor, e graça é sinal de amor. Então, talvez você venha disso. Uma criação cheia de proibições. Você não podia ir em festa junina, não podia jogar futebol, não podia usar uma roupa diferente. Dançar não podia. Não podia dançar. Tinha uma época mais antiga, não podia jogar cartas. É uma religião do não pode, não toque, não faz. E se isso moldou a tua infância, o teu modelo de família, o teu modelo de casamentos, isso tem um forte impacto sobre como você tem vivido hoje os teus resultados dentro da tua casa. E o último modelo é o modelo onde nós queremos chegar. E é um modelo que nós buscamos construir na nossa casa. Ele não é perfeito, mas nós estamos nessa caminhada.
é o modelo relacional. Eu digo nossos em casa, né? Também, às vezes, caímos nos outros extremos. Mas o que é o modelo relacional? É você conseguir dar amor e limites numa medida certa. É você conseguir olhar para o teu filho, ou quando você era filho, era olhado para você e era olhado a tua identidade. Você continua sendo amado mesmo fazendo erros. E é colocado limites quando é precisado colocar limites. Então eu gosto muito de uma história lá da Bíblia, que é a história do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que, jovem, pede a herança do seu pai, ele gasta toda essa herança com amigos, festas e mulheres, e em um determinado momento ele pensa, é melhor eu voltar para a casa do meu pai, ser trabalhador dele, do que ficar alimentando porcos. Que na época, para um judeu, era um lugar mais humilhante que você poderia estar. Ele volta para o pai... Tanto que eles nem comem a carne do porco, né? Eles não comem carne de porco, exatamente. Ele volta para a casa do pai, e quando ele chega lá na casa do pai, o pai dele faz o quê? Ele dá uma surra nele? Claro, tá na Bíblia, em Provérbios, tem que dar uma surra. Tem que dar uma surra no no filho. É o filho... que ele fez, claro que sim. Uma surra no filho desobediente. Se você conhece um pouco de Bíblia, não é isso que ele fez. O pai olha para o filho e ele faz o quê? Ele manda matar um bezerro, ele coloca uma túnica nele, uma roupa nova, e faz uma festa. Porque o filho que estava perdido, ele voltou para casa. Contraditório. O que você teria feito no lugar desse pai? No lugar, se você é mãe, pai, o que você teria feito no lugar dele? E essa história, ela nos mostra que aqui existe um modelo relacional de família. Porque o pai entendeu que o seu filho aprendeu a lição. Ele não precisava mais bater, e eu não estou dizendo que bater é algo saudável, mas dentro daquela cultura, dentro daquele provérbio que Jesus fala, ele não precisava fazer algo mal para o seu filho, não precisava colocar mais culpa, mais peso de consciência. Ele também não passou a mão sobre ele e falou, tá tudo certo, mas ele se alegrou porque esse filho, ele se arrependeu. Ele chegou na sua essência. E esse é o papel de uma família saudável, de um casamento saudável. É preservar a identidade do outro. Então agora você está aí para esse vídeo e eu quero que você identifique qual é o seu modelo de família. Da onde é que você veio e o que você está reproduzindo hoje dentro da sua casa, no seu casamento. É um modelo caótico, meritocrático, legalista ou relacional? Gente, outra coisa que nós herdamos da nossa família de origem, de pai e mãe, são sentimentos. E aqui os sentimentos negativos, os sentimentos tóxicos. O que são os sentimentos negativos e sentimentos tóxicos? São aqueles que impedem a nossa vida, o nosso casamento. E são aqueles sentimentos que fazem com que você não consiga amar como deveria amar. Se você olha aqui para eles, Suzy, qual deles mais te pega? É difícil dizer. Quase todos, ia dizer. Não, vai lá. Eu vou falar qual mais me pega, depois a gente vai explicar. Eu diria que tem diferença entre raiva e ódio. Como é que você entende a diferença? Porque se for falar em emoções, tem aquela emoção que ela vem, né? Para uma colérica e tal, ela vem. A questão é, isso é raiva. Você ter domínio próprio sobre ela. Porque até Jesus teve raiva e não é errado ter raiva. O que está errado é isso se transformar em ódio. Uhum. Ou seja, o errado é deixar a emoção te derrubar. O ódio é uma coisa mais constante, uma coisa que está todo dia lá. Você acorda já com ódio das pessoas, da casa, das situações. E a raiva são picos. Só que o problema é quando uma emoção te derruba. Ela te domina, é? As pessoas, elas falam, eu preciso controlar as minhas emoções. Mas não existe controle das emoções. Nós vamos sentir tudo isso. A pergunta é se a intensidade e a quantidade que ela aparece na minha vida me derruba. Então, para você entender isso um pouquinho melhor, você precisa entender que isso aqui são que nem ondas. Pensa você lá no mar. Tem as marolinhas que elas vêm e passam por você e não fazem nada. Tem ondas médias que batem lá na altura do teu joelho, da tua cintura, que talvez você vira de costas, mas elas não te derrubam, são fortes, mas você consegue permanecer no lugar que está. Agora, se vem uma onda grande e você não tem estratégias, essa onda ela te leva para longe, ela te derruba, ela tem poder de fazer algo com você.
E aqui é exatamente isso. Esses sentimentos, para você identificar, é justamente você identificar e perceber a força e intensidade que eles vêm sobre a tua vida. E que talvez eles venham para te derrubar. Hoje, aquilo que você tem sentido te derruba? Deixa eu falar da rejeição. Essa semana eu passei por um momento de rejeição, onde se eu não soubesse de tudo isso, assim, da inteligência emocional, isso teria me dominado e assim, eu teria tomado decisões que seriam erradas. Por exemplo, eu fui num encontro de mulheres e quando eu cheguei, tinha poucas mulheres na roda e tal, eu sentei do lado de uma mulher, eu não conhecia ela e tal, mas eu não queria de propósito sentar longe de todas pelo fato de, sei lá, né? Sei lá. Então eu sentei do lado dela. Ela tá sozinha? Não. Ali onde na nossa curvinha ali, sim. Uhum. E talvez eu fui muito invasiva para ela. Só que na primeira oportunidade que veio mais alguém e cumprimentou, ela pegou e se sentou umas 2 cadeiras mais adiante. Uhum. Meu, eu fiquei tão ofendida, eu fiquei com raiva, com ódio. Tudo que sobe Tudo no que cérebro subiu. de uma colérica. E daí, o que eu fiz depois, mais tarde, quando deu uma outra oportunidade? Eu sentei em outro lugar. Mas me subiu a rejeição, porque tem a ver com as coisas que eu passei no meu passado. Com coisas que se foram se repetindo e é uma coisa que me machuca. Entra injustiça nisso, entra... Falou muito mais sobre mim do que dela. Uhum. Eu preciso ver isso hoje, estou aprendendo isso hoje. Isso tá falando muito mais de mim, das minhas dores, do que ela. Talvez ela fez isso na inocência, não sei, vai que fez. Mas qual foi a intensidade da onda? Da onda, é 92,8. Então ela foi uma onda grande para você. Você conseguiu mergulhar e passar por debaixo? A gente disfarça. Então é você achar as estratégias. Agora, eu quero que você observe as tuas emoções. O que hoje tem pego para você? Sabe hoje que tem ansiedade, tem depressão, tem vergonha, ciúme, tem estresse. Eu acho que as 3 principais hoje é estresse, ansiedade e depressão, que pegam as pessoas. E eu quero que você observe os teus pais e as histórias da tua infância. Imagina hoje, agora pensa a emoção que mais te pega, o sentimento que mais está te pegando. Então vamos supor que é ansiedade. Feche os teus olhos em casa e tenta lembrar um momento de ansiedade lá da tua infância. Faça esse exercício. Feche os teus olhos agora, volte lá na tua infância e pense um momento que você sentiu ansiedade lá. Provavelmente você vai conectar alguma história com essa emoção e você vai ver que ela não é só de hoje, mas que ela tem uma origem lá atrás. E você identificando a história lá atrás, você só está repetindo o que está acontecendo hoje. Isso exemplificou a partir das rejeições que você teve do passado em relação a essa história nesse grupo de mulheres que você foi. Então, o que eu quero dizer para você? Importante é você identificar o hoje e identificar da onde vem. É você entender quais são os gatilhos. É alguma pessoa? É algum local? É alguma circunstância? Cheiro. É algum cheiro? Né? Alguma pessoa que te lembra alguma pessoa? Então, você identificando os gatilhos, você consegue trabalhar nos resultados. Agora, qual é o problema? Nós sentirmos tudo e não fazermos nada com isso. É deixar as emoções me levarem, é deixar elas destruírem meu casamento, destruírem os meus relacionamentos. Então, vou contar uma minha. Eu tenho acessos também de explosão de raiva. Então, eu sou o tipo de pessoa... Nem parece. Nem parece, eu sou ouriço. Então, eu vou engolindo. Tem um filho que é igual a ele. Em algum momento eu estouro. E quando eu estouro, se passa alguns segundos depois, eu penso, o que eu fiz? O que eu falei? Por que eu fiz isso assim? E me arrependo. Mas eu preciso verbalizar antes a estratégia que eu achei. Preciso verbalizar antes. E eu sei que meu avô era assim, que meu pai era assim. Então também tem uma história de onde isso vem. E hoje eu sei identificar. E eu posso me desculpar e dizer que isso é genético? Eu creio que é epigenético. Tem uma diferença. Eu falo isso porque as pessoas dizem, e quem que era assim na tua família? Então tá explicado. E daí é como se fosse uma justificativa. É assim mesmo.
Isso, mas é o ambiente que nos molda. E nós aprendemos com alguém as emoções que nós sentimos. Então, tua mãe tinha depressão? Você também tem? Tua mãe vivia brava, triste, e você também vive brava, triste? Então, isso vem de algum lugar. Eu quero dizer para você que todas as emoções, elas têm algum lugar. Geralmente é passado ou futuro. Eu quero dizer para você também que o teu passado ele já está resolvido, porque o teu passado, Jesus já pagou o preço. Jesus já perdoou pecados, e também pecados em relação às nossas emoções. E também o futuro, porque ele nos promete vida eterna. Então o futuro também já está resolvido. Quando eu consigo trazer a emoção para o hoje, para o atual, e sentir ela e perceber ela, é quando eu consigo gerenciar. E Jesus mesmo disse para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, mas com o dia de hoje. É você ter presença, estado de presença. Sabe o que mais nos impede hoje de gerenciar as nossas emoções? É o que nos tira o estado de presença. Vamos jogar fora isso aí. Por um lado a gente vai ver esse podcast, por outro lado dá vontade de jogar fora. Então o celular é hoje o que nos impede de ter esse estado de presença e se conectar. Então, tarefa agora para você, identifique os sentimentos hoje que têm te incomodado. E último aqui são os comportamentos disfuncionais dos mecanismos de defesa. Suzy, o que é isso? Mecanismo de defesa é você tem um comportamento hoje como adulto, mas a explicação de você ter tido aquele comportamento está ligado com uma situação parecida que você viveu lá na sua infância. Uhum. Você consegue falar de algum deles aqui? Tem a nossa história lá, né? É? Isso. É isso que tu quer dizer para eu falar? Isso, pra gente ficar. Então. Daí eu... Eu achei que eu precisaria explicar um outro fator antes para tá poder tudo certo. explicar isso. Depois eu continuo, vai Tá lá. bom que é você que coordena aqui o esquema. Então, uma situação de mecanismo de defesa que a Suzy tinha era: estamos casados, Maico e Suzy. Nosso dia de folga, eu digo de folga porque nós trabalhávamos no final de semana, éramos pastores integrais e nosso dia de folga e nosso domingo era segundas-feiras. E nas segundas-feiras, então, nós tínhamos tempo só para nós dois. E lá pelas 16 horas da tarde, ou pelas 17, a Suzy dava um jeito inconsciente de discutir com o Maico, de brigar, de partir pro ataque com palavras. E muitos anos depois, eu diria até uma década depois, eu fui perceber do porquê que eu fazia isso. Porque eu queria fugir do sexo. E se você sabe mais da minha história, eu passei por um abuso sexual na minha infância. Então, brigar com o Maico fazia ou me dava uma justificativa de que ele não vai me procurar, de que eu não vou precisar me relacionar sexualmente com ele, porque naquela época era uma coisa que eu fugia. Era um mecanismo de defesa de uma dor do passado. Talvez você foi ferido na tua infância. Você está casado hoje e você arruma alguma coisa para se defender. Então, por exemplo, tem os animais. Um animal, quando se sente ameaçado, ele vai se defender de alguma forma. Um cachorro, ele vai latir, vai rosnar. Um gato vai soltar o pelo dele, vai ficar com o pelo dele empinado. E tem o gambá. Tem o gambá. O que o gambá faz? O gambá, ele fede. Ele fede, solta o cheirinho dele. Então, como é que você fede? Como é que você solta o teu cheirinho? Em quais situações você fede? Isso. Nós temos aqui algumas delas. A primeira delas é ficar culpando o cônjuge. Você é o tipo de pessoa que fica lá culpando o teu marido, a tua esposa? Eu fazia isso muito. E sabe, eu justificava isso com uma das poucas coisas que eu aprendi na escola. Eu nunca fui boa, assim, não gostava de física e tal, mas teve uma aula em especial, que eu acho que é física, se não for química, onde eu aprendi uma frase. Toda ação leva a uma reação. Uhum. Então, quando o Maico vinha me cobrar de alguma coisa, de algum comportamento, de alguma coisa que ele não gostou, eu me sentia atacada. Então, o gambá aqui fedia. E eu justificava do meu comportamento ter sido uma reação a uma ação do Maico. Isso era uma crença tua, uma historinha tua. E eu conseguia sempre ter uma justificativa, né? Nesses argumentos eu era boa. Que pena que eu usava pra coisa errada. Né? Tu usava pro mal. É. Tu usava pro mal. Mas é culpar o outro. É você achar uma
aqui já entra um outro que é as justificativas. Você falou disso, você me culpava e se justificava. Eu faço isso por causa daquilo. Você tem N explicações, várias explicações, para que aquela dor não chegue até você. Você foge da autorresponsabilidade. Você foge da autorresponsabilidade. Então, o mecanismo de defesa é uma forma de se proteger da dor. Eu culpo o outro para não sentir uma dor. Eu me justifico, acho explicações para não sentir uma dor. Aqui tem uma outra ainda que é o vitimismo. O que é vitimismo? É a pessoa que gosta de sentir a dor para não sentir a dor. Ficar se fazendo de coitadinho, de coitadinha. Eu sou assim porque eu sou doente. Eu sou assim porque minha mãe era assim. De novo, nós estamos falando aqui, sim, de romper heranças, de reconhecer heranças. Mas o fato de você reconhecer elas não te coloca na posição de vítima, mas te coloca na posição de protagonista. De vencedor. 10% é o que te aconteceu, 90% é o que você faz com isso. Então você quer ficar naquela posição de eu sou coitadinho, coitadinha, olha para mim, por favor, ou você vai a partir disso trabalhar a tua história de vida para que teu casamento tenha os resultados e começar a ser o protagonista da tua história, certo? Intelectualização. O que é intelectualização? Você conhece aquela pessoa super inteligente? Nossa, o Mike tinha um colega de trabalho assim. Um cara totalmente estudioso, mas o papo era, né? Sabe de quem eu tô falando? Sei. Era uma pessoa difícil de conversar, porque ela não conseguia conversar de si. Ela só falava de conhecimento. Que ela tinha. De ideias, e por meio da intelectualização ela se protegia para falar das suas áreas. Ele tinha uma dificuldade profissional, ele tinha uma dificuldade com os filhos, ele tinha uma dificuldade relacional, aquela pessoa, mas ela ficava falando de conhecimentos técnicos, de artigos, de livros. Não estou dizendo que a gente não deve se desenvolver intelectualmente. Mas somente se desenvolver nessa área, aí também não Daí dá. acabava sendo uma pessoa difícil de se conviver, porque ela achava explicações para tudo, menos para a própria vida dela e para a própria história dela. Distrações, gente. Você passa muito tempo na frente da TV, do celular, horas na frente das redes sociais. Sabia que se você passa todo dia 1 hora na frente do celular não fazendo nada, em 10 anos isso é um ano inteiro? Você já fez esse cálculo? Então, a distração é um sinal de falta de propósito, mas também um sinal de que você precisa sempre alguma coisa para não falar sobre aquilo que é de verdade, sobre as conversas difíceis, sobre aquilo que é sério. Agora não estou dizendo que você não pode jogar o teu futebol, que você não pode ver algum vídeo de humor, mas se a distração ela é o foco da tua vida. Hostilidade. Tu ia falar algo? Desculpe. Não, me lembro assim de um comportamento que nossa geração hoje tem, né? Eu lembro que ainda é assim, se tu for ver uma geração de mais idosos, se eles se encontram no mercado, em um lugar de banco, algum lugar público, eles estão numa fila e tal, eles, né, falam oi, vão lá, conversam, perguntam e tal, mas o que a nossa geração faz? Eles não conseguem ver mais ninguém conhecido quando vão em um lugar público, porque estão sempre com a cara no celular. Então, eles não conversam mais com as pessoas. Me dá um ranço isso. É uma distração. Você não sabe mais ficar no vácuo. O tédio que te faz ser criativo e produzir algo. Pensar o que preciso fazer depois, que eu vou colocar isso em ordem e tal. Não, você tá lá se distraindo com um joguinho, com scroll. Isso. Hostilidade. Aquela pessoa que gosta de ser durona, de ser brava, que ofende com as palavras. Sabe aquelas reuniões que você vai e tem alguém logo te ofendendo, você falou alguma coisa, ela já parte para grosseria? É um mecanismo de defesa. É o cheirinho dela para não sentir a dor. Talvez o teu marido seja assim. Talvez você, esposa, seja assim com o teu marido. Infelizmente, os hostis são pessoas que têm altos cargos de liderança. E muitas vezes altamente feridos. E às vezes os altos cargos de liderança estão lá justamente por causa de uma ferida, para provar que você merece amor por meio dos teus resultados. Não demonstrar emoções. Você tem um marido que não fala, você tem uma esposa que não fala, que interioriza tudo, que tanto faz, é uma dor dela. Não saber conversar, não demonstrar emoções, não dar um carinho, não dar um abraço, não dar um beijo, não elogiar.
é tudo isso ali. Vícios emocionais ou químicos. Então, drogas, álcool, pessoas viciadas em jogos. Hoje nós temos todos os bets, tigrinho e não sei mais o que tudo no Brasil, que virou uma moda. É uma forma também de fugir de uma dor, de uma realidade, criar uma realidade paralela para que você sinta alguma espécie de prazer. Máscaras. Fora de casa você é algo, dentro de casa você é outro. As pessoas influentes têm muito esse problema. Nós vamos fazer ainda um podcast aqui sobre perfil comportamental, sobre temperamentos. Mas máscaras é o quê? É você mostrar para todo mundo que você é a pessoa bem-sucedida, que você é um ótimo marido, que você é uma ótima esposa, um ótimo pai, uma ótima mãe, mas dentro de casa você é um ogro, você é uma ogra. Ogra não sei se existe, mas você maltrata as pessoas. Então a tua melhor versão está para fora de casa e não para dentro de casa. Sabe o que o Matias perguntou ontem para mim? Mãe, vocês são famosos? Famosos não somos, mas... Eu falei, não, Matias, nós não somos famosos. Famosos são aqueles que só mostram seu lado bom, né? Exatamente. Influencers. E de repente eles mandam notícia, nos divorciamos. De repente vem essa, nossa, pegou de surpresa, porque você tá mostrando lá no teu Instagram só o lado bom. Também só mostramos o nosso lado bom, gente. Não, a gente fala os nossos podres. Às vezes falamos. Só que tem poucas pessoas que querem conhecer o nosso conteúdo, né? Elas preferem só ficar nos nossos stories. E daí o Michael me cobra que a gente não faz story. Mas, gente, eu acho fútil. Fala o que você Acho pensa. fútil, eu não O que você consumo pensa story. sobre stories? Eu não consumo story das outras pessoas, gente. É uma coisa que eu vou perder tempo, vai ser uma distração, eu vou começar a culpar os outros, eu vou começar a vitimizar porque eu vou me comparar com os outros. Então eu não faço. Não faço. Não gosto. Talvez seja uma dor tua também, um mecanismo de defesa. Tu acha? Ou talvez não, ou talvez é uma convicção. Eu acho que é uma convicção. Tá. Olha só. A gente conversa mais depois. Conversamos do carro para casa. Olha só, você que está aqui, você já curtiu esse vídeo? Nós estamos aqui trazendo um conteúdo valioso para você. Então, nos recompense, agora falando de meritocracia, curtindo esse vídeo, compartilhando ele, jogando ele em grupos de WhatsApp da tua igreja, onde você está inserido, da família, para que mais pessoas possam chegar a esse conteúdo, ok? Então faça teu papel agora, participe aqui, interaja e deixa aqui nos comentários o tema do qual você gostaria que nós gravássemos o nosso próximo podcast ou algum convidado que você gostaria que estivesse aqui. Fechou? Vamos lá, ativismo religioso ou profissional. Então, a pessoa que trabalha demais, seja na igreja, seja na sua profissão, ela também muitas vezes faz isso para camuflar as suas dores. Que eu falo de pastores e voluntários na igreja. Quando nós entramos no ministério, nos foi dito, Deus cuida da nossa família e nós cuidamos das ovelhas. Essa foi a frase dita para nós. Pastor não tem dia de descanso, ele trabalha de segunda a segunda. E nós quase sucumbimos como família porque nós acreditávamos que Deus quer algo diferente para nós. Então, a pessoa que trabalha demais, ela tem medo disso, de estar na mesa, de conversar, de se conectar, de estar com a sua família, de brincar com a sua família, de sair com a sua esposa, de fazer... Ela estar ligada de que ela precisa sempre fazer algo. E é uma crença. E sentar na mesa com a sua família, com o seu maior sócio, é fútil. É tempo jogado fora. Então, ela precisa sempre estar fazendo algo. E muitos usam isso para dizer que estão fazendo para Deus e, na verdade, não estão fazendo para Deus. Deus não te pediu para estar todos os dias na igreja. Exatamente. Não te pediu, isso é religiosidade. Exatamente. Negação. Negação é dizer, não tenho problemas. Você pergunta, como é que você tá? Tá tudo bem. Eu já atendi casais onde as pessoas diziam, eu perguntava, como é que você tá? Tá tudo bem. E quase terminando, às vezes, processos de atendimento, de repente... Mas tem mais uma coisa. Mas tem mais uma coisa. Teve uma traição, teve isso. Mas você fica negando o problema, achando que vai resolvê-lo dessa forma. Gente, não é colocando a sujeira debaixo do tapete que ela vai embora. Então, é você ter coragem de ter conversas difíceis. Conversas difíceis trazem uma vida fácil. Conversas difíceis trazem uma família saudável. Conversas difíceis trazem um casamento extraordinário. Vamos lá. Minimizar é o último deles. É dizer, não é tão grave, é só um probleminha. Gente... São os fleumáticos, né? Deixa pra depois.
Não quero falar sobre isso agora. E você minimizando os problemas, você minimizando os teus problemas vão se tornar problemões. Probleminhas não resolvidos agora se tornam problemas lá na frente. Mas a gente está falando de problemas grandes que você faz pequenos. Gente, eles não desaparecem. É conversando, é resolvendo, é encarando. Então eu quero perguntar para você, de tudo isso que nós vimos até aqui, falando agora das feridas da identidade que estava no podcast passado, dos modelos de família, das emoções e desses comportamentos disfuncionais, dos mecanismos de defesa. O que hoje tem prejudicado o teu casamento? Quais são as tuas heranças? O que você tem trazido até aqui que precisa ser rompido e curado para que você viva o novo? Nós queremos chegar no final desse podcast falando de que uma nova identidade ela é possível. Se você viu lá no episódio passado, nós falamos sobre a história do Jacó. Jacó significa enganador e mentiroso. A história dele foi marcada por mentira. E teve um episódio onde a vida dele mudou, que está escrito lá em Gênesis 32, 22 até 31. E o que acontece nesse momento da vida do Jacó? Ele entende que ele tem que ir lá falar com o irmão dele, a primeira pessoa que ele enganou, o Esaú. E nesse caminho até lá, um anjo de Deus, ele não sabia que era um anjo, encontra com ele, eles lutam a noite toda. E Jacó não solta ele. E Jacó diz para ele, eu só vou te soltar quando você me abençoar. E essa luta com esse anjo, na verdade, é uma luta com ele mesmo. Com a essência, com a identidade dele. Com a indignação dele. Com a indignação dele, com as dores, com as feridas, com tudo aquilo que ele carregava até então, com todas as heranças emocionais do passado dele. Sabe aquele dia que você vê das merda que você fez e você fica chorando por horas e horas e horas e horas? Esse é um momento de Jacó com o anjo. É um momento de Jacó com Deus, exatamente. E quando ele termina essa luta, o Jacó pede uma bênção desse anjo, que é o próprio Deus, e ele diz, a partir de hoje, depois dessa luta, você não vai mais se chamar Jacó, que é enganador, mentiroso, mas você vai se chamar Israel, aquele que lutou com Deus e os homens e venceu, ou seja, vencedor. Jacó, aquele que era mentiroso, se torna um vencedor, porque ele ganha um novo nome, Israel. E nós queremos aqui dizer isso para você. Talvez você veio até aqui cheio de marcas, cheio de feridas, cheio de dores, cheio de bloqueios emocionais, espirituais. E quero dizer para você hoje ter essa luta de Jacó. A luta com a tua própria história diante do Senhor. A luta com as tuas dores diante do Senhor. Para que a partir disso você possa sim ter um novo rumo. Ou seja, uma nova identidade pessoal. Você ganha um novo nome, um novo significado para a tua história. Você ganha novas pessoas à tua volta, uma nova missão, um novo casamento. Então eu quero te convidar para isso. E uma nova pessoa, uma pessoa restaurada, um novo você, traz um novo você e eu. Um novo você traz um novo casamento. Pessoas restauradas fazem casamentos restaurados. Talvez você não veio de famílias curadas, mas famílias curadas podem sair da tua casa. Para isso você precisa trabalhar a tua história pessoal, porque você trabalhando a tua história pessoal, você tem uma nova história familiar. Ou seja, casamento, ele não é restaurado pelo outro. Eu recebo várias vezes pedidos de ajuda e a pessoa pergunta, Michael, como é que tu pode me ajudar? Minha esposa não quer mais, meu marido não quer mais. Eu digo, começa contigo. Sempre vai começar contigo, nunca começa com o outro. Começa com a parte mais madura da relação, a parte mais madura da família. É a partir dela que o teu casamento vai ser restaurado. É a partir dela que a tua família vai ser curada. Eu quero falar para você que se você hoje está nessa situação, cheio de feridas, cheio de problemas, cheio de dores, nós temos a nossa mentoria de casais, a última chance. É uma mentoria de inteligência emocional, onde eu vou te acompanhar durante 10 sessões, acompanhar vocês como casal. Você pode fazer ela individual ou em casal. E nós vamos trabalhar tudo isso que você viu aqui. E não só ficar no passado, mas a gente vai traçar planos, metas, objetivos de como você pode ter um casamento, uma família extraordinária de uma forma diferente. Se você acredita que isso é para ti, se você está precisando disso hoje, nesse momento, vem aqui no nosso link da descrição. E lá você vai encontrar o link da mentoria A Última Chance.
E ali eu vou te acompanhar nessa jornada, nesse processo. Mas não deixe com que o passado continue bloqueando os teus resultados no casamento. Seja nas áreas todas que nós falamos. Gente, muito obrigado que você nos acompanhou até aqui. Suzy, muito obrigado pela tua presença. É um prazer gravar contigo. Foi um prazer eu estar com você. E você e eu. E que Deus abençoe você no teu casamento. Principalmente que você possa estar com a tua vida curada. Para que famílias, casamentos curados aconteçam a partir da tua transformação pessoal. Até mais.